A importância das folhas para o Catimbó Jurema. Quero trazer esse assunto de suma importância para os discípulos da Jurema, ligados a cada família de catimbozeiros. Esse texto será de grande importância para todos os adeptos, principalmente para você, novos iniciantes e simpatizantes. Falar sobre as folhas, ou melhor dizendo, sobre as ervas, é ter a certificação de sua importância para o Catimbó Jurema. Podemos abrir vários contextos em módulo geral sobre o assunto, entre caminhos, medicina, curas, benzimentos, limpezas, defumação e rituais. Também dentro desse mesmo tema, falaremos sobre as folhas presentes nas sessões, trabalhos, etc. As folhas, ervas, estão ligadas à ciência individual de cada discípulo. Através das folhas, encontramos os caminhos que a mesma está ligada na ciência de cada um catimbozeiro. As folhas estão presentes em tudo por tudo dentro da ciência dos discípulos da Jurema. É através das folhas que iremos encontrar as suas particularidades, caminhos e segredos ligados com a ciência dos discípulos. Dentro das tradições de algumas famílias do Catimbó Jurema, as ervas ou folhas, elas estão presentes em vários rituais de iniciações. Uns dos exemplos são os rituais de enjuremação, batismo, limpeza de corpo, consagração e encimentação. Já em outras famílias específicas, a folha está presente no ritual do calço, na esteira de caboclo ou cama de caboclo, como dizem, até mesmo no ritual de dar caminho às matas ou despachar as matas. Podemos afirmar que as folhas estão presentes em tudo por tudo quando se trata do culto Jurema. Devemos lembrar também que, em algumas famílias, em suas tradições, elas mantêm nas suas iniciações as 7 folhas dos caminhos ligados à ciência dos discípulos. Essa ciência são particularidade dos caminhos individuais, ou seja, as 7 ervas da ciência. As folhas estão presentes nos caminhos atribuídos à ciência individual de cada discípulo, podendo ser encontrados as folhas que representam cada caminho, cada ciência ligadas em suas iniciações, sendo elas a folha do bem, a folha do mal, a folha do mestre, a folha que consagra, a que cura, e assim se dar a quantidade dos 7 caminhos dos iniciantes ligados para a ciência de cada um deles. Em relação aos trabalhos espirituais e individuais com as folhas, podemos encontrar uma sequência de respostas, entre elas estão as formas de utilizações com os banhos de limpezas, descarrego, abrir caminhos, abrir correntes, banhos de positividade, e assim são as diversidades de banhos preparados com as ervas ligadas à Jurema Sagrada. As folhas também podem serem utilizadas nas defumações, para os terreiros, para os discípulos, para trabalhos espirituais referente a clientes ou afilhados da casa, para as sessões, para os rituais de iniciação, mesas, giras e rasteiras. Cada folha tem um significado que corresponde aos caminhos aos quais são adquiridos. O seu uso pode se dar em várias ocasiões. As folhas ou ervas também está presente nas confecções de remédios medicinais, sendo em forma de chás, garrafadas, lambedores, óleo, pomadas e barras de sabão. As folhas são primordiais quando se trata de medicina, assim como as raízes. As folhas têm seu papel de grande importância. Podemos falar também na utilização das folhas em sessões de benzimentos. Quem nunca ouviu falar nas grandes benzedeiras, onde fazem seus trabalhos em forma de benzimentos nas pessoas as quais necessitam de seus conhecimentos através dos ramos com folhas? Os raizeiros também se utilizam o bastante das folhas, assim como os curandeiros. Para cada situação iremos encontrar as diversidades de folhas em suas utilizações. Não podemos esquecer do próprio sangue vegetal, é de suma importância para quaisquer segmento específico, portanto, as ervas ou folhas são de priorização para o Catimbó Jurema. Quero deixar uma pequena observação: em algumas famílias, não se utilizam da imolação, que se refere no sacrifício de animais ligados à religiosidade às quais seguimos, porém os mesmos, ao invés de utilizarem da imolação, eles substituem pelo sangue vegetal. Isso não quer dizer que esteja errado, ao contrário, eles seguem suas tradições as quais foram deixados através de seus mais velhos.
Em algumas famílias, as folhas são utilizadas nas ciências dos velhos catimbozeiros, quando os mesmos realizam seus trabalhos, riscando pontos firmados com folhas e elementos às quais estão ligados em suas ciências. Podemos passar um dia e uma noite falando sobre as folhas e suas importâncias, mas o que já foi escrito neste texto, basicamente, é o suficiente para entendermos o quanto as folhas estão ligadas à nossa ciência. No Candomblé Brasil, existe uma palavra bastante usada, ela diz assim: sem folha não há axé. Já para o Catimbó Jurema, algumas famílias pronunciam de outra maneira, elas dizem assim: sem folha, não se há ciência. O importante é sabermos da grandiosidade que as folhas nos proporciona. Sendo assim, espero que todos gostem deste texto. Obrigado a todos. Autoria do texto: Juremeiro Canindé de Natal, Rio Grande do Norte. Oh meu Deus, o que será? Pitiguari está cantando, oh meu Deus, o que será? Um canta, outro assobia, a sorte Deus é quem dá.